Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue e permaneça para sempre no coração de cada um de vocês, tá bom? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Por hora eu estarei lendo aqui na minha Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 19. Eu estarei lendo e em seguida os irmãos queiram repeti-lo. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Os irmãos. Era apenas o versículo 19, mas agradeço o irmão Vinícius pelo versículo de número 20. Podem assentar, queridos. Esse tema que nós vamos trabalhar nesta noite, gostaria que os irmãos estivessem assim bem atentos. Esse tema desta noite, enfrentando as batalhas da vida. Do final do ano passado para cá, nós começamos enfrentando algumas batalhas da ordem de saúde, da saúde. Começou com H1N1, passamos. Depois veio o mosquito da dengue, passamos. Outra batalha que tivemos que enfrentar. Depois veio a chikungunya, que alguns irmãos até hoje ainda sentem algumas dores, ou reflexo ainda desta enfermidade. E agora chegou, no Brasil, o Covid-19. E muitos de nós estamos enfrentando essas batalhas, estamos passando por essas batalhas. Eu estou mencionando aqui algumas batalhas de ordem física, a nível de enfermidades. Mas quantas batalhas nós já enfrentamos no decorrer deste ano, hoje dia 15 de novembro, quantas batalhas você já enfrentou e você conseguiu transpor, ultrapassar, essas batalhas. Você venceu essas batalhas. Esse período aí da pandemia, em que muitos dos irmãos tiveram que ficar em casa, alguns perderam o emprego, alguns tiveram sua remuneração diminuída, e nós estamos aqui, estamos passando por essas batalhas. Batalha de ordem matrimonial, quantos irmãos, quantas famílias têm passado por batalha de ordem matrimonial? Somente Deus e vocês sabem o que está acontecendo dentro da casa de vocês. Batalha de ordem espiritual. Quando nós começamos a olhar ali para aquele slide, nós podemos ver um homem com a Bíblia aberta, um homem, uma figura de uma pessoa com a Bíblia aberta, e por trás uma outra figura de um soldado com escudo e uma espada, enfrentando as batalhas da vida. E vemos ali algumas setas direcionadas a cada um de nós. E aquelas setas, eu quero dizer que são as dificuldades que às vezes vêm sobre você, vêm sobre a sua vida, vêm sobre cada um de nós. Eu quero ler mais uma vez agora, voltar para um versículo no próprio capítulo 20, e ler o versículo de número 9 com vocês. Esse versículo nos fala o seguinte: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa de ti, desta casa e de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Se algum mal
Observe que quando ele começa falando ali, se algum mal, não tem como descrever que tipo de mal vai vir sobre as nossas vidas. Mas se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. É isso que o Senhor tem feito com cada um de nós. Eu comecei falando a respeito de enfermidades, mas quantos de nós aqui temos parentes, familiares, amigos que estão enfermos? Quantos de nós aqui temos parentes, familiares, amigos que estão passando por dificuldades? Quantos de nós aqui não temos parentes, familiares, amigos que necessitam da atuação desse nosso Deus? E aqui o escritor é tão sábio quando ele coloca se algum mal. Ele não especifica, ali ele começa a colocar alguns. Mas no início ele fala, se algum mal. Se algum mal. E ali é uma situação em que Josafá estava passando por um momento muito difícil. E às vezes alguns maus ou males vêm sobre nossas vidas. Às vezes nós provocamos. Às vezes nós provocamos e este mal ocorre, este mal acontece. Às vezes nós contribuímos para que o mal venha a acontecer. Tudo queremos atribuir ao inimigo. Sim, ele tem uma grande parcela de culpa, mas tudo ocorre com a ação permissiva de Deus. Mas aqui, Josafá, quando ele começa a fazer essa colocação aqui, ele estava passando por um momento, porque ele foi um excelente rei, um magnífico rei, que Judá já teve. Mas só que ele teve momentos na vida dele que ele contribuiu para que algumas coisas acontecessem na vida dele. Por exemplo, ele fez uma aliança com Acabe. Acabe é aquele rei que casou com Jezabel. E o que ele fez? Ele entregou o filho dele para casar com a filha de Acabe. Já começou errado ali. Já começou uma situação errada na vida ali de Josafá. Ele não tinha nada que fazer aquela aliança com Acabe, de dar o filho dele para casar com uma pessoa que pensava totalmente diferente a respeito do Deus de Israel. Acabe, nós quase não ouvimos falar a respeito de Acabe, mas Jezabel, né? Todos nós sabemos quem foi essa mulher, o que essa mulher fez, as ameaças desta mulher. Mas só que Josafá fez aliança com Acabe, então foi o mal que ele trouxe para si. Uma outra situação foi que Josafá ele quis comprar um barulho, vou utilizar esse termo, de uma guerra onde Acabe estava envolvido, e Josafá foi e comprou esse barulho e foi lutar juntamente com Acabe. Josafá falou assim, não, eu estou contigo, estamos juntos, vamos lutar, vamos pelejar. E o que acontece? Acabe, quando vai para a guerra com Josafá vai com a sua roupa. Na Bíblia você vai encontrar Jeosafá e vai encontrar Josafá também, ok? Então Josafá ele vai com a sua roupa real, vai com a sua armadura, na qualidade de rei, ele vai, como grande homem de Deus. Mas Acabe, ele vai com uma roupa comum. Ele vai com uma roupa comum. Com isso ele estava querendo fazer o quê? Ele estava querendo tirar o lugar de Josafá, assumir o lugar de Josafá. Mas por infelicidade dele, um arqueiro lança uma flecha, e essa flecha vem e atinge Acabe e ele morre. Atinge Acabe e ele morre. A intenção daquele arqueiro não era atingir Acabe. Eu costumo assim, nos momentos de descontração, conversando com as pessoas, eu falo que aquilo foi a primeira bala perdida. Porque não era para Josafá, não era para Acabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque Acabe queria que Josafá morresse. Tanto é que ele foi com uma roupa comum e permitiu que Josafá fosse com uma roupa diferenciada. Então, queridos,
Existem coisas que nós precisamos evitar, que nós devemos evitar, que nós não podemos, assim, compartilhar, porque as consequências, elas começam a surgir em nossas vidas, começam a aparecer em nossas vidas. E quando nós pegamos esse texto aqui, quando nós começamos a ler este capítulo de número 19, capítulo de número 20, vamos ver que Josafá, ele tomou uma posição na vida. É justamente essa posição que nós precisamos tomar. Quando nós lemos aqui no início, enfrentando as batalhas da vida, nós precisamos tomar algumas decisões. Por exemplo, neste outro slide, nós começamos aqui com a primeira decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. Nesse próximo slide, que ele é um reflexo do versículo de número 2. Quanto maior o inimigo, maior o livramento. Quanto maior o inimigo, maior o livramento. Dependendo de como nós estamos diante do Senhor Deus. Dependendo de como nós estamos diante do Senhor Deus. Observe que nesse versículo seguinte, nos diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. 3 exércitos estavam vindo contra Josafá. 3 exércitos. E Josafá, rei de Judá, 8 cidades apenas. Judá era constituída de 8 cidades. E aí, esse exército você vai encontrar, esses exércitos nós vamos encontrar lá no versículo de número 2, no versículo de número 1, que nos fala assim, ó: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles ainda outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Três exércitos contra Josafá. Josafá poderia tranquilamente falar assim: olha, vamos reunir nosso grupo, vamos preparar nossos soldados, vamos preparar os nossos homens e vamos sair à luta contra esses 3 exércitos, porque nós venceremos. Existem momentos que nós precisamos parar, analisar. O medo faz parte do ser humano, o medo faz parte da vida do ser humano. Às vezes precisamos do medo, lançar mão do medo. Eu não tenho medo. Então atravessa a Avenida Brasil com sinal aberto. Atravessa a Avenida Brasil com sinal aberto. Presidente Vargas com sinal aberto. E os carros em grande fluxo ali, atravessa com sinal aberto. Você não atravessa por quê? Por causa do medo de ser atropelado. O medo de ser atropelado. Então, quando nós olhamos aqui, Josafá, ele esperou, ele teve uma sabedoria incrível. Ele sabia que 3 grandes exércitos estavam vindo contra ele. E nesse versículo que nós lemos, fala assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. E uma grande multidão de batalhas, de dificuldades, eu creio que tem surgido contra as nossas vidas, irmãos. Uma enorme quantidade de batalhas, de problemas tem surgido contra as nossas vidas, dentro de nossas casas, sendo nós evangélicos ou não. Josafá era temente ao Senhor, Josafá foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, mas os problemas vêm, os problemas surgem. Agora eu tenho que saber como lidar com estes problemas. Ou será que nenhum de nós aqui nunca passamos por nenhum tipo de problemas? Problema de ordem emocional, problema de ordem sentimental, problema de ordem financeira, problema de ordem espiritual, problema de ordem conjugal. Será que nunca passamos por algum tipo de problema? Eu creio que grande parte dos irmãos que aqui estão nesta noite, e o que vos fala também já passei por grandes problemas. Grandiosos problemas. Mas o Senhor tem nos ajudado a transpor esta situação, transpor estas batalhas. Então, quanto maior o inimigo, maior o livramento. Nós não precisamos abrir nossas Bíblias, porque nós conhecemos a história de Davi e Golias. Nós conhecemos perfeitamente. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Israel? E Golias era extremamente alto, totalmente contrário à altura de Davi.
Então, quanto maior o inimigo, maior o livramento. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Está sempre buscando ao Senhor, igual nós estamos sempre fazendo, buscando em oração, buscando através de uma pessoa de confiança, de um discipulador, de um mentor, qual a direção que eu devo tomar. Senhor, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer? Mas fique tranquilo, porque quanto maior for o inimigo, maior o livramento. O inimigo pode colocar diante de você um problema, olha, que não tenha tamanho, mas se você estivesse, nós estivermos ligados com o Senhor Deus, estivermos conectados com o Senhor Deus, nós vamos transpor, você vai ultrapassar este problema, em nome de Jesus, você vence. Não é uma situação assim que aconteceu apenas com Josafá, conforme foi colocado ali, 3 contra 1, 3 exércitos contra 1, e o capítulo de número 20 nos fala que Josafá venceu aquele exército, e ele nem saiu para a batalha. Isso está um pouco mais adiante, que nós vamos ver nesse capítulo de número 20, aí nós começamos a observar o segundo ensinamento que podemos extrair deste capítulo de número 20, o segundo ensinamento: devemos buscar ao Senhor antes de responder o ataque. Devemos buscar ao Senhor antes de responder ao ataque. A situação está difícil, o problema está aparecendo, está surgindo, mas eu devo buscar o Senhor antes de responder ao ataque. Quando Josafá tomou conhecimento do que iria acontecer com o seu povo, com a sua nação, ele buscou o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer também, devemos fazer também. O problema está surgindo, o problema está se avolumando, o problema está crescendo. A primeira coisa que eu tenho que fazer, buscar ao Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar, não busque o auxílio do homem em si, esquecendo-se de Deus. Não se esqueça do Senhor. Eu vou buscar aqui a ajuda de um irmão que vai contribuir neste problema que eu estou passando. Busque ao Senhor antes de responder o ataque. O problema está surgindo. Todos nós que aqui estamos sujeitos a ser acometido por este Covid-19. Mas o que nós fazemos todos os dias? Senhor, muito obrigado. Eu estou fazendo a minha parte, lavando as minhas mãos, utilizando máscara. Mas muito obrigado, Senhor. E eu continuo te pedindo, Senhor, que continue livrando a minha família. Continue pedindo ao Senhor. Você faz a sua parte, mas continue pedindo ao Senhor. E justamente isso Josafá, ele fez aí no capítulo mesmo de número 20, versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. É interessante que quando eu peguei esse texto aqui para ler, e vi que Josafá temeu. Ele era um homem, foi um rei que se colocou na disposição de Deus. Teve as suas dificuldades, conforme eu mencionei no início, teve as suas dificuldades, conforme todos nós podemos passar por essas dificuldades. Mas ele era um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. E às vezes, mesmo com o coração voltado para o Senhor, às vezes nós temos alguns deslizes na vida. Mas Josafá, ele não continuou nos deslizes. Ele se voltou para o Senhor. Então o Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá, nas 8 cidades. Ele não fez um jejum sozinho. Ele poderia falar assim: bem, eu sou o responsável, eu sou aqui uma pessoa que comando, eu sou o rei aqui de Judá, do Reino do Sul, eu sou o rei aqui, então eu vou orar, vou fazer um jejum. Mas ele chamou as 8 cidades, irmãos. As 8 cidades, conclamou o povo para que ajudasse, e colocou diante do povo: olha, estamos com um problema. Qual o problema? Estão vindo aí 3 grandes nações, 3 grandes exércitos, e precisamos nos unir e buscar o Senhor, e juntos, não separados. Eu não sei quantos assistiram aquele filme Gladiador. Houve um momento ali que colocaram aqueles homens na arena, aqueles gladiadores na arena, e soltaram aquelas carruagens que vinham com lâminas na roda.
E aquele ator principal, então, ele pede que todos os soldados se unissem e colocassem o escudo junto para se protegerem. Alguns não quiseram ficar ali, alguns ficaram afastados, não quiseram ficar naquele meio ali. E aquelas rodas que vinham com lâminas cortavam e matavam alguns daqueles gladiadores. Mas os que estavam ali debaixo daquele escudo eram protegidos. Não ficaram feridos nem mortos, nem foram mortos. Estavam protegidos. Então, quando Josafá, ele conclama, ele pede para que todo o povo estivesse orando, estivesse jejuando. É isso, desta forma que deve funcionar também a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que existe algum tipo de dificuldade, algum irmão enfermo na igreja, algo que esteja acontecendo nos arredores da igreja. Precisamos, como igreja, fazemos um jejum. Irmão, jejum não é coisa de pentecostal, não. Jejum é coisa de cristão, de evangélicos. E aqui ele chama, ele conclama o povo para fazer um jejum e todos orarem também. Vamos ter uma vigília na igreja. A vigília vai ser por conta do ministério tal. Aí pode-se contar a dedo os irmãos que vêm para a vigília. Pode-se contar a dedo os irmãos. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas pode-se contar a dedo. Culto das Déboras amanhã. Pode-se contar a dedo o número dos irmãos que estarão aqui, das irmãs que estarão aqui, orando, intercedendo pelos nossos filhos, pelos nossos conhecidos, pelos nossos netos. Então, quando Josafá ele vê a situação, ele conclama o povo: vamos orar, vamos fazer um jejum. Temos que fazer um jejum. Temos que pedir ajuda ao Senhor. E o povo todo ouviu a voz daquele homem. E o povo todo, todos os povos ali de todas as 8 cidades, eles começaram a buscar ao Senhor, começaram a orar ao Senhor, começaram a fazer jejum, pedindo ao Senhor: Senhor, livra-nos, parafraseando, livra-nos, ó Senhor, desta situação. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Não podemos viver numa individualidade. Aqui dentro estamos como uma coletividade, como um grupo, como uma família, mas lá fora eu não posso viver sozinho. Nós precisamos. Temos um cântico que fala: eu preciso de ti, você precisa de mim, nós precisamos de ti, Cristo até o fim. Tínhamos um cântico assim. Então, se somos uma família aqui dentro e somos uma família lá fora também. Se sabemos que um irmão da igreja está passando por dificuldade, todos nós precisamos orar por aquele irmão. Uma vez que você tome o conhecimento, vamos clamar a Deus. E nem precisa falar ao irmão assim: olha, eu estou fazendo jejum por causa desse problema seu. Nem precisa falar. Faça sem falar com aquele irmão. Fale somente com o Senhor Deus. Uma vez que você tome o conhecimento, nós precisamos, como povo de Deus, se somos uma família, precisamos viver como família. E aqui Josafá, ele chama aqui todo aquele povo e fala assim: olha, nós somos um povo escolhido. Então nós temos que clamar, temos que orar, porque a situação está difícil, a situação está feia para nós. E nós não, humanamente falando, nós não conseguiremos. Mas nada resiste o poder da oração, irmãos. Nada resiste ao poder da oração. A partir do momento que nós clamamos ao nosso Deus, a partir do momento em que nós pedimos ao Senhor que Ele nos ajude, através da oração, vamos clamando ao Senhor, nós ultrapassamos essas barreiras, todas essas barreiras. O inimigo pode querer lançar a seta que for contra você, contra a sua família, pode lançar a seta que for contra a igreja do Senhor, que não vai conseguir, porque a igreja está coesa em oração. Precisamos crer nisto. Não aconteceu apenas com Josafá, isso aconteceu em muitas situações. Uma outra lição que nós aprendemos e podemos extrair também para a nossa vida é nesse outro slide aí: não fique prostrado. A situação dentro desse outro slide nos mostra que Josafá tomou conhecimento da situação, mas ele não ficou prostrado. O que eu quero dizer com prostrado? Está acontecendo a dificuldade? Todo mundo passa por dificuldade, toda família tem problema. É uma coisa que nós sempre ouvimos: toda família tem problemas.
Toda família tem problema, ouvimos sempre isto. Em toda família existe um filho ou uma filha que pode trazer entristecimento. Ouvimos sempre isto. Sempre ouvimos isto. Mas não é você ouvir isto e se acostumar com o que você está ouvindo. Então, quando nós olhamos para ele, não fique prostrado, é você se colocar de pé. E o versículo que nós vamos ler agora, o versículo de número 5, e pôs-se Josafá em pé. O que aconteceu com Elias? Elias fugiu, depois que Jezabel falou que ia matá-lo, ele ficou numa situação terrível, e foi necessário o anjo chegar para ele e falar: põe-se de pé, come e levanta, porque você tem um grande caminho a percorrer. Um grande caminho a percorrer. Ele não ficou prostrado ali. Ele se levantou-se e continuou, e deu continuidade, porque a vontade dele era ficar parado, que às vezes o problema acontece em nossas vidas, e ficamos prostrados. Fazer o quê, né? Essa é a vontade de Deus. Deus está permitindo que isso aconteça, então eu vou deixar assim, para que Deus cuide dessa situação. Josafá, ele se colocou de pé, pôs-se de pé. Josafá pôs-se em pé. Em pé. Em outras palavras, ele tomou uma posição. Qual foi a posição? Foi essa posição de buscar todos os povos, as outras cidades, para lutar em oração, lutar espiritualmente contra esses 3 exércitos. Então eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas não fique prostrado. Não deixe que a coisa, vá se avolumando cada vez mais. O problema existe, a dificuldade existe, a dificuldade existe e persiste, mas isso não quer dizer que você tenha que ficar prostrado. Eu preciso me levantar, eu preciso ficar de pé, eu preciso prosseguir. Tenho visto algumas irmãs que foram acometidas aí pela chikungunya, que está andando com a bengala, mas está andando. Ah, não, eu estou aqui com alguns problemas nas articulações, eu vou ficar em casa, porque está vindo para a casa do Senhor. Ou de repente, quem sabe, eu não sei, quem sabe aqui dentro, no nosso meio nesta noite, alguém passou por um problema de grande preocupação em casa hoje. De repente alguém dentre nós aqui passou um problema muito grande dentro de casa hoje, mas se colocou de pé e veio para cultuar o Senhor, para adorar ao Senhor. De repente temos alguém na família que de repente está num hospital, num leito hospitalar, ou mesmo em casa, e você não está em casa, não ficou em casa, não, eu vou ficar aqui tomando conta dessa pessoa, vou ficar tomando conta, né, desse coitado aqui, mas você se levantou e veio para adorar ao Senhor e pedir ao Senhor, veio para adorar e pedir ao Senhor que cuide daquela pessoa. Então você não ficou prostrado. Então Josafá também não ficou prostrado, ele se colocou de pé, ele ficou em pé. Ah, pastor, está difícil, os negócios estão difíceis, está ruim de arrumar emprego, está muito difícil, pastor, de conseguir um emprego. Aí eu não estou nem enviando o currículo mais, porque no momento que nós estamos anteriormente, antes de acontecer essa situação, já estava difícil de conseguir um emprego, agora então está mais difícil ainda. E eu falei para os irmãos na semana passada que um membro da nossa igreja, como uma semana que havia enviado um currículo pela internet, ele foi chamado para trabalhar, irmãos. Então não fique prostrado. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual o problema que você está passando dentro de casa. Agora o que nós não podemos fazer é ficar parado. A situação está feia dentro de casa e muitas pessoas ficam paradas, as pessoas não se posicionam diante de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, olha, eu preciso que Tu me ajude. Senhor, venha de encontro a essas dificuldades que eu estou passando dentro da minha casa. Muitas pessoas se acomodam, muitos cristãos se acomodam. Eu sei que eu estou falando aqui, parece que é chover no molhado, no ditado popular, parece que está chovendo no molhado, mas é uma realidade, irmãos. As pessoas se entregam com uma facilidade muito grande, é enfrentar a luta,
enfrentar, porque nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos, nós louvamos ainda há pouco, o Senhor está conosco. Você não está largado neste mundo. Tua família, teus negócios, tua saúde. Você não está largado, você não está solto neste mundo, sem ter alguém que te proteja, alguém que te ajude. Você tem um Pai que cuida de ti em todos os momentos. Então não fique prostrado. Erga-se, faça tal qual Josafá ele fez. Nesse outro slide, uma outra situação que nós aprendemos aqui é que a fé é o combustível da nossa oração. Fé é combustível da nossa oração. Não adianta nós orarmos, não adianta você orar, mas não ter fé. Eu sei que existe o dom da fé, tem pessoas que têm o dom da fé, mas a fé é inerente, a fé faz parte de todos os cristãos, todos nós precisamos ter fé. Então fé é o combustível da nossa oração. Eu estou vendo que as coisas não estão acontecendo da forma como eu gostaria que acontecesse, mas eu continuo tendo fé, eu continuo crendo que o meu Deus será capaz de reverter essa situação, virar a página nesse livro. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, porque afinal de contas eu não estou crendo num Deus qualquer, eu não estou crendo num demiurgo, que é um Deus minúsculo, eu não estou crendo num Deus assim. Eu estou crendo num Deus que pode todas as coisas, num Deus que não existe no dicionário dele, a palavra é impossível. Então eu tenho que ter fé, independentemente da situação que estejamos passando, independentemente da situação que você esteja vivenciando, eu tenho que ter fé. E o versículo de número 14, que vai aparecer aqui para os irmãos: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Veio o Espírito do Senhor sobre aquele homem, e o Espírito do Senhor falou àquele homem o que iria acontecer. E o que aconteceu? Eles creram na palavra daquele profeta, eles creram na palavra daquele homem, porque foi o Espírito do Senhor que veio sobre a vida daquele homem. E quantas das vezes o Senhor fala aos nossos corações para que você seja um agente transmissor dessa profecia na vida de alguém, mas você não acredita, nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Era para Josafá falar assim: não, peraí. Aqui o rei sou eu, a pessoa que é temente ao Senhor Deus sou eu, então, você pode ficar quieto aí, porque Deus fala somente comigo. Deus fala a cada um de nós, para que sejamos um veículo transmissor das boas novas, do que Deus é capaz de fazer na vida de outras pessoas. Então, eu preciso ter fé, não é pegarmos um versículo e lançarmos um versículo para a pessoa, sem acreditar naquele versículo. Eu preciso viver aquele versículo, eu preciso trazer para dentro de mim, eu preciso introspectar este versículo para poder falar àquela pessoa, e falar com autoridade, porque as pessoas entendem quando você está falando com autoridade e quando não está falando com autoridade, quando você está revestido do Espírito Santo e quando você não está revestido do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Eu tenho que entender. Então esse homem, Deus levanta Jaaziel aqui e fala a Jaaziel, fala a este povo, Jaaziel, fala o que eu vou fazer a este povo, a partir do versículo, coloca o versículo de número 14, versículo de número 15 também, coloque por gentileza, não está no slide, me perdoe, não está no slide. Vamos ver o versículo de número 15, versículo de número 15, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 15, isso. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha só, irmão. Josafá, ele teve a capacidade de ouvir, se colocou à disposição para ouvir uma pessoa na multidão. E Deus às vezes quer levantar alguém na multidão para falar a cada um de nós, independentemente do local, no trabalho, na escola, na rua, dentro de casa.
Olha, vocês não precisam ter medo, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha é de Deus. Versículo de número 16, coloque por gentileza. Batalha é de Deus. E no versículo de número 16 nos diz ainda, assim, não está no slide aqui, mas eu estava lendo: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Versículo 17, por gentileza, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor estará com vocês. Deus não falou assim: olha, prepare o grupo aí, olha, arme o exército, o teu exército de Josafá e coloque esses homens na melhor posição, faça exercício com eles e coloque cada vez mais forte. Não, não foi assim. Não foi desse jeito. Deus estava à frente. E Deus ainda está à frente, irmãos. A batalha não é nossa, a batalha é de Deus. É Ele que luta por cada um de nós. De repente você pode estar até pensando assim: pastor, muitas coisas já aconteceram na minha vida, estão acontecendo, e a cada vez eu vejo a situação piorar. Mas entregue nas mãos do Senhor, faça a tua parte, mas também entregue nas mãos do Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. E ouçam, todos nós precisamos ouvir quando Deus levantar alguém para falar algo lá na tua casa, no setor de, só repetindo, no setor de trabalho, na escola, na igreja, quando estiver conversando com um irmão ou com uma irmã, e um irmão falar algo para você, creia que o Senhor está trazendo uma resposta para você. O Senhor quer falar algo para você, algo enorme para você. O que você estará falando a essas pessoas, o que nós estaremos falando a essas pessoas, não foge do que está escrito aqui. É só relembrarmos a esses nossos irmãos que eles não estão sozinhos. É só relembrarmos a esses irmãos que Deus vai lutar por ela. Nós não estaremos falando nada novo. Não estaremos falando nada novo, é só repetir o que está escrito aqui. Só repetir o que está escrito aqui dentro, irmãos. Essa luta não é de vocês, o Senhor está lá pelejando por cada um de vocês. É isso que nós precisamos entender a cada dia. Aí nós passamos para o outro slide que nos diz o seguinte: a resposta de Deus sempre será a mais acertada. A resposta de Deus sempre será a mais acertada. Deus nunca erra, irmãos. Não existe plano B para Deus. Não existe plano B. Bem, eu vou fazer isto, mas se não der certo, nós entramos com plano B. Nós estamos preparando uma vacina contra o Covid, mas se essa vacina não der certo, existe um outro instituto, uma outra empresa que está entrando, e esta empresa, então, isso é o plano B. Mas para Deus não existe plano B. Vai acontecer isso e vai acontecer isso na sua vida. Ele não muda e nunca mudará. Então a resposta de Deus sempre será a mais acertada. Sempre será. É a única certa em nossas vidas. Mas eu preciso crer neste Deus maravilhoso. No versículo de número 15, nesse slide que vai aparecer para os irmãos: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu até me antecipei, pedi que colocasse, falei que eu não estava aqui, que eu estava deixando que Deus falasse. Mas não temas, não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. A situação está difícil, não tenha medo, não fique preocupado com esse grande problema que surgiu diante de você, pois a peleja não é tua, a peleja não é nossa, é de Deus, irmãos. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo, Ele sabe perfeitamente. De repente você não entende o que vem acontecer na vida do irmão, você não está entendendo porque você não sabe os planos de Deus.
Não sabe os planos de Deus, nós não sabemos os planos de Deus. Nós não sabemos, você não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Nós planejamos e precisamos fazer um planejamento. Mas o nosso planejamento nem sempre é o que Deus planejou para cada um de nós. Nem sempre. Então por isso que precisamos cada dia mais nos colocarmos na presença do Senhor e deixar que Deus continue tomando conta da nossa vida, tomando conta dos nossos negócios, tomando conta da nossa família, tomando conta da igreja dele. Mas precisamos, como povo de Deus, unidos, juntos, ligados. Lembra daquele arroz que, vez por outra, fica aquele arroz que você joga na parede e ele cola? Eu não sei se alguma irmã já fez um arroz assim, eu não sei. Aquele arroz que, né? Pá! Se você jogar na parede ele fica colado. E às vezes não podemos agir como esse arroz, tipo arroz integral, né? Arroz integral ele fica soltinho. Não podemos agir assim como um arroz integral. Às vezes nós temos que ser esse arroz papa que joga assim, porque está junto, tá, unidos venceremos. O pessoal até chama de unidos venceremos. É assim que a igreja do Senhor precisa viver. Nós precisamos viver. Então sozinho nós não vamos conseguir fazer nada. Mas juntos nós podemos muitas coisas, orarmos uns pelos outros. Estarmos orando, vez por outra vocês chegam, viu o Ministério Gileade aqui na frente. Antes poderia dar as mãos ou abraçar, estarem orando. Agora, infelizmente, essa situação tornou difícil esse contato, mas estão sempre orando aqui à frente. E o ideal seria que toda a igreja pudesse fazer isso. Estar unidas em oração. Estar unida em oração. Eu não sei quantos irmãos lembram, tem em mente o que está escrito lá no final do nosso corredor. Escolher 3 pessoas, orar 3 vezes por dia durante 3 semanas. Está no final do nosso corredor. Há quanto tempo está aquilo ali? Há quanto tempo? Para nos fortalecermos cada vez mais, irmãos. Para nos fortalecermos cada vez mais. Aí acontece na igreja dos outros, já falando que coisa bonita, que coisa legal. Mas está ali no final do corredor para quem quiser ver. Tem mais de 3 anos, mais de 4 anos que aquilo está lá pregado na parede. De nos unirmos em oração. Existe um livro que fala sobre o mito da grama mais verde. Eu não sei quantos já leram ou tomaram ciência deste livro. O mito da grama mais verde. Que nós achamos que a grama ao lado é um livro mais para a família, é um livro mais para casal. É um livro mais para casal. Mas isso pode ser colocado a nível de igreja. A minha igreja pode fazer isso. A minha igreja pode fazer isso. Você vê, sabe, Desperta Débora na igreja. Na igreja o Desperta Débora funciona. Você vê Casados para Sempre em determinada igreja fluindo. Olha, na igreja tal funciona o Casados para Sempre. Você vê muitas outras coisas. E a nossa igreja tem condições de realizar, irmãos. Mas para que isso aconteça, precisamos de unidade. De unidade. Estarmos juntos, estarmos unidos. O irmão está passando por uma situação de desemprego. O irmão está passando por uma situação em que estamos dentro do assunto. O irmão está passando por uma situação que de repente está com 3 contas de telefone atrasadas, 3 contas de água atrasada. E às vezes chega ao nosso conhecimento, ao conhecimento de alguns, problema dele. É problema dele. É o momento da igreja se unir. Não, recorre à tesouraria. Irmãos, antes de recorrer à tesouraria, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Eu dou meu dízimo é para ajudar o irmão nesses momentos de dificuldade. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Mas se você tomou conhecimento, vá e busque aquele irmão e procure ajudar. Então a resposta de Deus sempre será a mais acertada. Quando tiver dificuldade, busque a presença do Senhor, busque o Senhor, porque o Senhor vai apresentar a solução para você. Voltando e continuando com esse próximo ensinamento, podemos extrair deste capítulo de número 20, adoração, a melhor arma do crente. Adoração, a melhor arma do crente. O que Josafá fez nesta batalha?
Ele colocou os levitas na frente. Ele não iam lutar, mas ele colocou os levitas na frente. Uma das funções dos levitas também era louvar ao Senhor, era adorar ao Senhor. Era louvar e adorar ao Senhor. Então a adoração é a melhor arma do crente. Então está passando por dificuldade, louve. Está chorando, louve. Está passando por problemas de um tamanho que não tem como você mensurar, como você medir. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Precisamos adorar ao Senhor. Não é porque a situação lá em casa está difícil, então por causa disso eu não vou mais adorar ao Senhor. Então a adoração é a melhor arma do cristão, ou a melhor arma do crente, irmãos. Josafá colocou os levitas na frente, à frente, para que estivessem louvando, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. E isso fez com que eles vencessem através da adoração. Deus olhando dos altos céus e vendo como esse povo me adora, como esse povo me louva, como esse povo me ama. Mas não é abrir, às vezes, só a boca e cantar. Não é abrirmos apenas a boca e sabe, emitirmos um som. Um som, às vezes não é nem um som, é um ruído. De tão mal que às vezes nós cantamos, não é nem som, é um ruído. Então, nós precisamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Está difícil a situação na tua vida, está difícil a situação dentro da sua casa, louve ao Senhor. No versículo de número 22, que é esse próximo slide, e o último, nos fala o seguinte: e quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha o que eu falei ainda há pouco. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, irmãos. Adorando ao Senhor o tempo todo, o tempo todo. O que existe são muitas pessoas que em tudo querem murmurar, em tudo estão murmurando. Comprei um carro, de repente chega alguém, buf, uma colisão no meu carro. Porcaria, poxa, esse infeliz foi logo bater no meu carro novinho, e fica ali murmurando. Eu tive um sacrifício enorme para trocar de carro, para comprar esse carro, e agora chega esse infeliz aí e bate no meu carro. Murmurando o tempo todo. Dentro de casa murmura a respeito da esposa que tem, murmura em relação ao esposo que tem, murmura em relação ao pai que tem, murmura em relação ao filho que tem. É só murmuração. Ao invés de louvarmos, está nessa situação, nessa peleja, igual muitas pessoas utilizam essa expressão, está nessa peleja, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele virá o teu socorro. Mas enquanto eu estiver calado, enquanto eu estiver quieto, enquanto eu estiver com a minha boca fechada, enquanto eu não buscar o Senhor não virá ao meu encontro. Eu tenho que me levantar, eu tenho que adorar a este Deus, demonstrar que Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus e é capaz de fazer tudo pelo filho dele, pela filha dele. É capaz de fazer tudo. E foi justamente isso que aconteceu com Josafá, irmãos. Uma situação terrível. Já Josafá seria exterminado. Judá, que não é tão grande assim, apenas 8 cidades faziam parte de Judá, seria exterminada. Mas só que eles se colocaram à disposição de Deus. Como o povo de Deus, eles oraram, eles jejuaram. Senhor, nós pertencemos a Ti, nós somos o Teu povo. E começaram a adorar ao Senhor, começaram a louvar ao Senhor, mas de coração. Não foi algo assim, vamos fazer aqui, olha, vamos cantar assim, bem bonito, não é cantar bonito, é tirar de dentro do coração, sabe, um volume tão grande, um volume tão alto do coração, que Deus possa ouvir, mas tem que sair do coração, não pode sair da glote nem do epiglote, não pode sair da garganta, mas que saia do coração. E Deus vai ouvir o teu louvor, a tua adoração.
e venha ao teu encontro, venha ao nosso encontro. Então, irmãos, existem muitas dificuldades diante de nós. Nós estamos sempre enfrentando batalhas na nossa vida. Mas se nós fizermos tal qual Josafá, vemos que o inimigo é grande, e quanto maior o inimigo, maior será o livramento. Se nós buscarmos ao Senhor antes de responder ao ataque, Deus vai nos ajudar. Deus nos ensina também que não podemos ficar prostrados. Deus nos ensina também que a fé é o combustível da nossa oração. Deus nos ensina também que a resposta de Deus sempre será a mais acertada. Deus nos ensina também que a adoração é a melhor arma do crente. A melhor arma do crente. Às vezes muitas pessoas falam assim: ficar em pé outra vez, ficar em pé novamente. Ministério de Louvor chegou lá na frente, vai mandar, já sei, vai mandar ficar de pé, vai mandar levantar. Aí levanta com aquela vontade, bota a mão no banco, né? Aquela coisa, como se tivesse cheio de artrose, tivesse cheio de... E começa a adorar, ou a cantar, olhando para o lado, olhando para o outro, não assim, oferecendo ao Senhor aquele louvor. Oferecendo ao Senhor aquele louvor. É lógico que aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, elas vão permanecer sentadas. Eu não estou dizendo também que pelo fato de você não levantar, que você não está adorando, não estou dizendo isso também. Mas se eu tenho facilidade de levantar para adorar este Deus, eu tenho que adorar este Deus. Não é para agradar o ministério de louvor que está aqui na frente, não é para agradar ao pastor que está sentado aqui ouvindo os irmãos cantarem, mas apresentar um louvor ao Senhor, uma adoração ao Senhor, como Ele é digno de louvor. Aí Ele estará ouvindo e vai dos altos céus: olha o meu povo como me adora, olha o meu povo, olha o meu povo como apresenta louvores a mim. Ele conversando com os anjos, parafraseando: olha meu povo como me adora. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Um louvor sincero, um louvor genuíno, um louvor que saia do fundo do coração, e que busquemos a Ele em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos. Eu não estou falando apenas nos momentos difíceis, naqueles momentos bons também, nós precisamos buscar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor, nos bons momentos também, não somente quando a situação está difícil, não somente, mas buscarmos ao Senhor, mesmo nos momentos que está difícil, ou melhor, o momento está bom, eu vou buscar ao Senhor. Buscar o Senhor com pequena intensidade, mas quando os antigos já falavam, quando a porca torce o rabo, aí que as pessoas, vocês novos não conhecem essa expressão, mas os antigos conhecem essa expressão. Quando acontece uma coisa de ficar bem ruim, aí as pessoas, olha, nós temos que fazer uma vigília, nós temos que unir para a oração, nós temos que formar um grupo para estar orando. É em todo o tempo. A igreja do Senhor é assim. Quando aquelas mulheres voltaram e falaram assim: olha, Jesus não está no templo, não está no túmulo, a igreja estava orando. Quando falasse: ó, Pedro está solto, Pedro bateu na porta, o pessoal estava orando. Quando Pedro bateu lá, aquela menina que foi atender a porta falou assim: ó, Pedro está na porta. Ninguém deu crédito que era Pedro que estava na porta. Eles estavam orando, mas não estavam crendo. De que adianta eu orar sem crer? De que adianta eu orar sem crer? Eu tenho que crer no poder de Deus. Eu preciso crer no poder de Deus. No impossível para o homem entra o agir de Deus. No impossível para o homem entra o agir de Deus. E Ele está falando a você nesta noite. Está falando a você por intermédio da palavra dEle. É uma profecia. Ele está profetizando sobre a sua vida. Profetizando sobre a sua vida. O que ele fala para Josafá aqui não é apenas para Josafá, é para cada um de nós. Para cada um de nós. O bom seria que todos nós pudéssemos falar: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui um adorador. Eis aqui uma pessoa que está à tua disposição. Use a mim, Senhor.
O ideal seria esse, irmãos. Que nós todos pudéssemos falar assim: olha, a partir de hoje, esse problema que me aflige há tanto tempo, eu vou colocar, eu vou varrer, eu vou jogar para um canto. Ele não vai mais tomar conta da minha vida, não vai mais impedir que eu te adore, Senhor, verdadeiramente em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor. Inclina a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, Tu sabes perfeitamente o que acontece dentro de cada casa, de cada lar, ó Senhor Deus. Porque existe uma diferença muito grande de casa para um lar, ó Senhor Deus. Mas Tu sabes o que acontece dentro dessas duas situações, dentro desta casa e dentro deste lar, ó Senhor Deus. Tu sabes o que acontece dentro dessa família, poderíamos dizer essa família nuclear, ó Senhor Deus. Essa família constituída de mãe, pai e filhos solteiros, ó Senhor Deus. Tu sabes o que acontece, ó Senhor Deus, na família onde ele é um pouco mais abrangente, ó Senhor Deus. Onde entre os parentes também, ó Senhor Deus. Tu sabes o que está acontecendo na casa da tua filha, na casa do teu filho, ó Senhor Deus. E este teu filho e esta tua filha tem te adorado, tem te buscado, ó Senhor Deus. Tem escutado a tua voz, ó Senhor Deus. Através dos profetas que tens levantado, ó Senhor Deus. Senhor, venha em socorro, venha em ajuda, ó Senhor Deus. Venha ajudar este servo, esta serva, que tantas lágrimas tem derramado, ó Senhor Deus. Nós, às vezes, nós que somos homens, ó Senhor Deus, às vezes não conseguimos ver, ó Senhor Deus, e medir como está o coração desta mulher, ó Senhor Deus, de tanto sofrimento, ó Senhor Deus, de tanta amargura, ó Senhor Deus, assim como Ana sofria, ó Senhor Deus. Quantas das tuas servas têm sofrido, ó Senhor, mas não abre mão, ó Senhor, assim como Ana não abriu mão, ó Senhor Deus, de buscar a Ti, ó Senhor Deus. Tu ouviste a oração de Ana, ó Senhor Deus, e te pedimos que ouça a oração desta tua filha que se encontra aqui nesta noite, ó Senhor Deus. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, ó Senhor, mas Tu sabes perfeitamente, ó Senhor. Mas em o nome, por amor de Cristo Jesus, que a Tua palavra nesta noite, ó Senhor Deus, venha como flecha na vida desta pessoa, ó Senhor Deus, e que esta pessoa possa ter recebido essa Tua palavra, ó Senhor Deus, e experimentar um tipo totalmente novo de vida daqui para frente, ó Senhor Deus. Dê força, ânimo, ó Senhor Deus, a estas pessoas que estão necessitadas, ó Senhor, de força, de ânimo, ó Senhor Deus. Coloque sobre essas pessoas o combustível da fé, ó Senhor Deus, para que elas possam crer que existe um Deus capaz de resolver todos os problemas, ó Senhor. Ajude-nos, ó Senhor, porque precisamos da Tua ajuda. Porque sabemos que grandes exércitos espirituais do mal vêm contra nossas famílias, sobre nossas vidas, ó Senhor Deus. Sabemos disto, ó Senhor Deus. E por isso precisamos estar revestidos da couraça da justiça, ó Senhor Deus. Estamos protegidos, ó Senhor Deus. Blindados por Ti, ó Senhor Deus. Ajude-nos, ó Senhor. E retire, ó Senhor Deus, tudo isso que vem atrapalhando, tudo isso que vem entristecendo o coração dos Teus filhos. Tire de dentro dessa casa em o nome, por amor de Jesus. Retire, ó Senhor Deus. Nós Te agradecemos e já cremos, ó Senhor. Já cremos, ó Senhor, na vitória. E em nome, por amor de Cristo Jesus, que nós Te agradecemos e Te imploramos. Amém e amém, Senhor. Amém.